paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem, boa noite. Hoje vamos estar a ver Isaías capítulo 31. Vamos fazer a nossa oração e pedir ao Espírito Santo que venha direcionar a cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento, entramos na Tua presença para que seja o Teu nome glorificado e exaltado. Ó Espírito Santo, toca no coração de cada um aqui presente, meu Pai, levanta o caído e que haja salvação. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, em Isaías capítulo 31, começa a falar assim. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 3, ok? Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Então aqui Deus nos fala a loucura de confiar no homem. E nós muitas vezes temos essa tendência de confiar em pessoas. Por quê? Porque é uma pessoa de confiança. Por quê? Porque é uma pessoa que já me ajudou num outro momento. Por quê? Porque eu vejo que é uma situação tão difícil que a única pessoa que me pode ajudar é essa pessoa especificamente. Entende? Então terminamos fazendo com que Deus fique no plano B. Porque muitas das situações que nós estamos a passar nesse momento, se nós colocarmos Deus em plano A e o único plano, vamos ver mudanças radicais na nossa vida. Mas normalmente a nossa tendência é primeiro, por exemplo, tem um problema nesse momento, quem vou chamar primeiro? Uma amiga, um amigo, um familiar, a quem eu tenho confiança. Mas Deus aqui nos convida a chamá-lo primeiro, a orar e clamar o nome de Deus primeiro antes de chamar qualquer pessoa. Por quê? Deus esquadrinha os corações, só Deus conhece o coração. E nós conhecemos a aparência. Nós muitas vezes reagimos, não? De acordo com o que estamos a sentir. Então, nós temos que entender que, ok, nesse momento estou a passar por uma situação difícil, não sei como ultrapassar essa situação, mas isso não quer dizer que Deus não pode fazer na minha vida. Isso não quer dizer que Deus está limitado a fazer na minha vida. Porque às vezes confiamos em profissionais de saúde, né? Que agora vamos rejeitar profissionais de saúde, não? Mas confiamos mais na palavra que nos disse um médico, confiamos mais na palavra que nos diz um chefe de trabalho, confiamos mais na palavra do que o outro nos falou, uma palavra, por exemplo, de derrota, uma palavra de negatividade, uma palavra que nos deixou para baixo. Talvez tínhamos um projeto que estávamos lá em cima, estávamos confiantes. Mas de repente a pessoa veio com uma palavra contrária, uma palavra de derrota, ficamos lá embaixo. Porque não confiamos na palavra que nos deu Deus, através da Bíblia. Confiamos na palavra que falou o outro. O outro falou que eu sou derrotada, o outro falou que eu não vou conseguir. Então, Deus uma vez dando a palavra assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tiramos a palavra de Deus do lado e colocamos a palavra daquele que nos disse uma palavra de derrota. Entende? Deus nos disse que nos fez cabeça, para ser cabeça, não cauda. De repente, e Deus nos dá a oportunidade de ser empreendedores. Deus nos dá a oportunidade de conseguir um bom trabalho. Então nós chegamos lá e vimos que há pessoas com mais diplomas, com mais experiência. Falamos assim, não, isso não é para mim, porque a minha colega de trabalho comentou que tem que ser pessoas com experiência, pessoas com sabedoria, então não tem tanto nível de sabedoria assim. Ou simplesmente na nossa mente estamos tão escravizados que colocamos assim, não. E aqui tem tantas pessoas que têm tanta experiência, como é que eu vou conseguir isso? Sem nem experiência tenho, sem nem sabedoria eu tenho. Em vez de crer que tudo posso naquele que fortalece. Porque nós temos que entender que tudo aquilo que é bom vem de Deus. Sabedoria vem de Deus, inteligência vem de Deus, entende? Talentos vem de Deus, dons vem de Deus. Então, se essa outra pessoa que estamos a ver, a dizer, não, tem mais talento que eu, tem mais sabedoria que eu, então eu não vou conseguir tanto assim. Temos que entender que quem deu para essa pessoa todos esses dons foi Deus. Então, em vez de estar aí a olhar e sentir diminuído, vamos
ir até Deus e pedir, meu Pai, olha, eu confesso que esse trabalho eu acho que vai ser grande para mim, porque eu não tenho tanta sabedoria, mas o Senhor disse na sua palavra que aquele que lhe falta sabedoria para pedir ao Senhor. Então, a mim me falta sabedoria para eu poder andar nesse trabalho, para eu poder empreender esse negócio. Então, me dá sabedoria. O Senhor disse que, por exemplo, dentro da minha casa, da minha família, do meu casamento, me falta sabedoria. Então, me dá sabedoria. Porque o Senhor promete na sua palavra que aquele que lhe fala de sabedoria, que o Senhor vai dar. Entende? Mas, o que acontece? Vamos buscar sabedoria nos outros, vamos buscar opiniões nos outros, vamos buscar conhecimento nos outros. E falar, não, é que tem mais sabedoria. Não é que não vamos ser orgulhosos, não vamos ser pessoas, porque se reconhece uma pessoa quando tem sabedoria, certo? Mas temos que ter aqui, não temos que apoiar pessoas, porque aqui mesmo Deus fala, ai, ele até diz, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. Pessoas que vão buscar socorro primeiro nos homens, nas pessoas. Mesmo que com confiança, antes de orar e pedir a Deus socorro, antes de orar e pedir a Deus direção. Espírito Santo, eu me sinto cheia de ansiedade, eu me sinto derrotada, eu me sinto cansada, eu me sinto tudo o que estamos a sentir. Mas me ajuda, me dá direção, me mostra com quem falar, senão ficamos aí como uma galinha sem cabeça e falando com todo mundo e sem encontrar solução. Porque às vezes, ao fazer assim, falamos com muitas pessoas, não encontramos solução, e ficamos frustrados. E quando estamos já totalmente frustrados, é quando vamos aí e perguntamos a Deus. Em vez de primeiro plano é Jesus Cristo, olha, Espírito Santo, me dá a direção. Com quem eu falo? Como é que eu faço? Como é que eu ando nesse trabalho? É para ir, para eu ir? Não é para eu ir? É para ficar? É para... Não perguntamos. Só perguntamos quando já damos com a testa aí na pedra. Quando estamos machucados, destruídos, é quando vemos e perguntamos para Deus. Mas ele está a falar aqui, ai daqueles que vão buscar socorros nos homens, entende? Ai daqueles que colocam confiança nos bens da outra pessoa, colocam confiança, não, eu estou a passar por um momento delicado, essa pessoa vai me ajudar economicamente. Estou a passar por um momento difícil do meu casamento, não é na minha saúde, então eu vou confiar nisso. Talvez, muitas vezes, os médicos não nos passam medicamentos fortes para depressão, medicamentos fortes para ansiedade, medicamentos fortes para dores. E nós, de repente, confiamos tanto, em vez de confiar em Deus, vamos e tomamos esses medicamentos. Quantas pessoas começaram a tomar medicamentos fortes para poder dormir? Medicamento forte para poder tirar a ansiedade, medicamento forte para poder tirar aí depressão. E ficou mais maluca quando começou a tomar. Por quê? Porque são medicamentos que estão programados para tirar a pessoa assim, do seu sentido. A pessoa apaga, a pessoa esquece. E não é medicamentos para ajudar em nada, não. É só para que a pessoa fique apagada. Para que a pessoa, por um momento, esqueça do seu problema. Mas o problema continua lá quando o medicamento for o efeito. Quando o efeito sair do corpo. O medicamento, outra vez, a pessoa vai ter que tomar medicamento porque... E o efeito, uma vez indo... E o efeito do medicamento, a pessoa vai outra vez lembrar do seu sofrimento. Dos seus problemas, das suas lutas. Então, como é que é? É assim. É só para deixar a pessoa assim, em stand-by. Tendo um Deus tão grande, que fala, em paz dormirei, em paz me levantarei. Então nós temos que entender que, com Deus, não vamos andar dando voltas, buscando primeiro soluções de pessoas, para depois vir buscar Deus e falar que Deus não é comigo. Não. A primeira coisa, meu pai, me passaram esse medicamento forte, é para eu tomar. Porque esse medicamento é forte. E por que eu vou tomar um medicamento forte? Porque assim, a maioria das pessoas... Eu me lembro que quando eu tive a primeira vez que tive o precâncer na minha coluna, não, que eu tive dores na minha coluna, me passavam um medicamento forte. Era tão forte o medicamento. Porque, claro, eu que digo, confiamos mais nos médicos, nas pessoas, de que primeiro orar para Deus. Porque pensamos que é religião, que é doutrina. E muitas vezes não temos experiência com Deus, ficamos só a falar Deus é o Pai, Deus é o Pai, Deus é o Pai. Mas não temos experiência com Deus porque não vamos aí a pedir o Pai. Porque Jesus Cristo falou, tudo que pedimos em seu nome, em nome de Jesus Cristo, o Pai nos dará. Mas como é que o Pai vai nos dar? A partir do momento que o pedido é um pedido sensato, um pedido que não é um pedido com egoísmo no meio, não é um pedido para machucar o outro, não é um pedido para se mostrar superior ao outro, mas um pedido sensato. Ele disse que tudo que pedimos em nome dele,
Deus nos dará, o seu Pai nos dará. Então, tudo que pedimos em nome de Jesus Cristo, Deus nos vai dar. Então, o medicamento que me passaram para a coluna era tão forte, que eu, no supermercado, comprando para tirar o meu cartão para pagar na caixa, eu, por um instante, eu senti que eu dei assim, cabeçaço, para dormir, de pé. Por quê? Porque muitas vezes nós tomamos medicamentos, mas, ok, já me passaram esse medicamento, é um medicamento forte, eu vou orar para Deus. Espírito Santo, é a tua vontade que eu tome esse medicamento? Porque é tão forte que eu acho que vai destruir a minha saúde. Mas me direciona. Mas não, chegamos, metemos o medicamento para dentro, pam, 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 e de repente, saúde destruída. Então já temos dois problemas aqui. Já temos problemas com a depressão, com a ansiedade, que não vai embora, porque não vai embora, é só para ficar no stand-by, é só para parar um pouco, para a pessoa ficar um pouco assim no ar. E depois é quando a pessoa vai se dar conta que já está perdida. Perdida a memória, perdida o sentido, a pessoa já fica a esquecer as coisas, assim do nada. A única pessoa que pode cuidar e curar a dor da alma é Jesus Cristo. Não há mais ninguém. Ninguém. É a única pessoa que pode curar a dor da alma, porque a depressão, a ansiedade, tudo isso vem da alma. É a alma que está a sofrer, é a alma que está a gritar. E temos que entender que o vazio que estamos a sentir agora, a única pessoa que pode preencher esse vazio é o Espírito Santo. Porque Deus, quando fez o homem, falou assim, façamos o homem a nossa semelhança. Então o homem não está desenhado para estar longe de Deus. O homem foi desenhado para estar pegado a Deus. Mas só que o homem é tão desobediente que não quer estar pegado a Deus, quer fazer as suas vontades. Mas Deus sempre nos deu livre escolha. Esse é o caminho do bem, esse é o caminho do mal. Tu decides qual caminho queres seguir. Vida eterna ou morte eterna. Então, quando nos estão a passar medicamento, não vamos chegar e tomar medicamento assim como assim, não, louco, não. Foi o médico que passou. Ok, mas vamos orar a Deus que temos que tomar esse medicamento. Porque talvez nós não precisamos desse medicamento. Esse medicamento era tão forte que o dia que eu vi, que eu dormi por um instante, por um segundo, de pé, na caixa, passando a compra, não? Que eu dormi de pé. Eu disse, não, mentira. Meu Pai, o Senhor me cura. O Senhor me cura. Em nome de nosso Jesus Cristo, o Senhor me cura, porque eu não posso viver assim. Porque aqui vão me roubar, vão fazer um monte de coisa aqui, sem eu me dar conta. Como é que é isso? Um medicamento para deixar a pessoa no stand-by e a dor na coluna continuava aí? Não tem sentido. Não tem sentido. Nós às vezes temos que usar a nossa razão, porque não tem sentido. Não tem sentido usar uma coisa que, afinal, vai me prejudicar em outra área e em cima não me vai solucionar o problema que eu tenho. Mas clamar no nome de Jesus Cristo, assim como ele falou, tudo que pedires em meu nome ao Pai, Ele vos dará. Então, se é uma coisa que tem lógica, meu Pai, estou cheio de ansiedade, eu tenho depressão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor disse na sua palavra, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Assim como o Senhor disse na sua palavra. Então, em nome de nosso Jesus Cristo, meu Pai, arranca de mim toda a depressão, toda a opressão, toda a ansiedade. Eu rejeito toda essa opressão na minha vida. Entende? Mas não, vamos tomar medicamentos. Tem pessoas que ficavam mesmo malucas depois de tomar medicamentos assim. Medicamento para dormir, ficam dependentes desses medicamentos. E em cima, um medicamento que não faz nada. Não faz nada. Sangue de Jesus tem poder. Se nesse momento estás a passar por uma fase que te estão a passar medicamento forte para tomar, ora primeiro a Deus antes de tomar esse medicamento. Sangue de Jesus tem poder para te livrar de toda a perturbação noturna. Sangue de Jesus tem poder para te livrar de toda a depressão, de toda a ansiedade, de tudo aquilo que oprime a tua alma. Não vais tomar medicamento assim, na loucura, na adrenalina, sem consultar a Deus. Porque através desse medicamento, capaz que muitas pessoas já pararam em manicômios, em psiquiatria. Aí tudo, malucos. Por quê? Porque toma medicamento assim. Porque o médico passou, então eu vou e tomo. Não, não funciona assim. Não funciona assim. Com Deus não funciona assim, porque temos um Deus grande. Não vamos estar dependentes de medicamentos para dormir. E dependentes de medicamento para dores que nós sabemos que é forte. Não, vamos orar a Deus. Deus é fiel, o Espírito Santo é fiel para mostrar se é para tomar ou para não tomar. Agora chega e tomar medicamento forte. Não, é que eu não consigo dormir. Não consigo dormir. Clama o Espírito Santo. Espírito Santo, olha, eu não consigo dormir, meu Pai, me ajuda. Agora não, vou tomar medicamento.
Vou tomar medicamento para dormir porque eu não consigo dormir. Com Deus tão grande, vamos tomar medicamento para dormir? Não, não. Porque ele mesmo fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu refúgio. Entende? Não temerei mal nenhum. Mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E tem mais aí, mais. Então não vamos tomar coisas assim, só porque estamos nesse momento passando por um momento difícil. Vamos orar a Deus primeiro, porque as consequências são graves. As consequências são graves. Então vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus antes de tomar qualquer medicamento, ok? Então, ele está a falar aqui, imagina, olha o que Deus está a falar aqui. Porque ele fala assim, essas pessoas colocam confiança nas pessoas, colocam confiança em coisas, porque eles não buscam ao Senhor. Por não buscar a Deus, nós muitas vezes fazemos loucuras, vamos fazendo as coisas por fazer. E por isso mesmo terminamos em desgraça, em destruição. Então, por isso, por não confiar, por confiar primeiro em pessoas e em coisas, vão aí fazem as coisas e não buscam a Deus, não buscam como a presença de Deus para falar assim, meu Pai, era a tua vontade ou não era a tua vontade. Então, olha o que Deus fala aqui no versículo 3, fala assim, porque os egípcios são homens e não são Deus. Então, os egípcios são homens, são mortais como nós, não são Deus. Meu Deus sabe todas as coisas. Deus nos pode direcionar a todas as coisas. E Ele não falha. Fala assim, e os seus cavalos são carne e não espírito. Então está a falar aqui, por exemplo, os seus cavalos, o que seria cavalos nesse momento? Cavalos seria as coisas que essas pessoas nos podem oferecer. Entende? Seria, nesse caso, cavalos, não? Então, essas coisas que essas pessoas nos podem oferecer, tudo se desfaz. Tudo se desfaz. E não é nada seguro. Mas está a falar assim, mas Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, Ele sabe o que está a passar entre nós. Ele se conecta com a nossa alma. Então, quando nós confiamos mais em pessoas mortais do que em Deus, vamos sair frustrados. Porque as pessoas vão de acordo com o nosso momento no instante, no momento, o que estamos a passar no momento, e não naquilo que realmente está dentro de nós, mas Deus esquadrinha corações, Deus sabe o que está a passar entre nós, entende? Então aqui, ele continua a dizer assim, e quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o oscilador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos, ou seja, quando Deus tomar a sua providência, tanto aquele que ajudou, como aquele que foi ajudado, vão tropeçar no próprio... Como é que eu posso dizer? Deixa eu explicar. Tanto aquele que nos ajudou, afinal, olha, tem um testemunho aqui de uma pessoa de que foi ao hospital para tomar o medicamento, porque sentia muito soluço, entende? Então, foi para o hospital para tomar o medicamento para ver se o soluço passava, porque o soluço não passava. Era soluço. Faz pouco tempo que morreu. Então, o soluço não passava. Então, a doutora lhe deu um medicamento. Só que ele mais sabia que um dos efeitos do medicamento é que ficava sem fala. Um dos efeitos do medicamento é ficar sem fala por alguns momentos. Mas ele não sabia, porque a doutora também não disse. E logo depois, o soluço não passou. Continuava o soluço. Então, olha, e seguramente vai ter que tomar uma segunda pastilha lá em casa para que o soluço possa passar, porque não passa assim tão rápido. A pessoa, quando chegou em casa, a esposa foi lá e lhe deu a segunda pastilha para o soluço. E não passou. E a pessoa ficou em coma em casa. Uma semana, quase 2 semanas em coma em casa, a dormir em casa. Mas mesmo dormindo, com o soluço. E tomou 2 pastilhas. Então, por isso Deus está a falar aqui. E agora, por exemplo, a família seguramente vai querer colocar um processo contra a doutora que deu o medicamento. Sem dizer
dos efeitos assim graves que podia acontecer uma vez tomando esse medicamento. Entende? Então, por isso ele fala, tanto tropeçará o auxiliador, nesse caso a doutora que ajudou, como cairá o ajudado. E todos juntamente serão consumidos. O ajudado morreu. Morreu. Ficou em coma, não? A dormir aí. E foi consumindo o corpo, até ficar como um feto em cima da cama. Não faz nem um mês que essa pessoa morreu. E até ficar consumido como um feto assim de bebê aí em cima da cama. E simplesmente não há explicação, porque o homem continuava com soluço até a morte. Continuava com soluço. Por quê? Porque tomamos medicamento, confiamos mais em pessoas do que em Deus. Sim, é um medicamento. Ora! Como é que eu vou lembrar nesse momento para orar? Então, quando vamos ao hospital, já que tanto confiamos mais nos médicos, porque vamos agradecer pelos médicos, porque foi Deus quem deu sabedoria para eles para poder cuidar do corpo do homem. Assim como existe mecânico para cuidar do carro, também existe também os médicos, os especialistas também para cuidar do homem. Em várias áreas do nosso corpo, da nossa anatomia, certo? Mas vou para o hospital, vou orar, meu Pai, o Senhor Espírito Santo vai na frente. Guia esse médico que me vai atender, meu Pai, para que eu não venha tomar nenhum medicamento que eu não deva tomar, para que eu não venha fazer nenhuma prova que eu não tenha que fazer. Guarda a minha saúde, guarda o meu corpo, meu Pai. Me proteja, me livre de todo o mal. Entende? É assim. Temos que orar. Qualquer departamento que vamos orar. Sempre quando vamos ao hospital. Porque nos dão medicamentos, às vezes, com pressa, porque tem emergência, tem urgência, nos dão medicamentos rápido, só para despachar. E quando chegamos a casa, tomamos medicamentos, depois, pumba. E efeitos secundários que nem sabemos como fazer. Então, por isso mesmo, Deus está a falar aqui. Tanto tropeçará o auxiliador, e como cairá o ajudado. E todos juntamente serão consumidos. Entende? Então, esse homem que morreu tropeçou. Porque tomou um medicamento sem saber o efeito. O primeiro efeito que fez com ele foi ficar sem fala. E em casa, tomar a segunda pastilha, o que aconteceu? Esse homem ficou em coma. 2 semanas. Como feto. E depois, morreu. E o soluço continuava. É o que estou a dizer. Medicamentos para ansiedade, medicamento para depressão. Mas é só para me deixar aí, meio no ar, não? Meio descontraída, como se estivesse drogada, porque é uma droga. Mas depois vai o efeito do medicamento e volta outra vez a ansiedade, a depressão, a tristeza, tudo isso, tudo tal. A única pessoa que pode curar a dor da alma é Jesus Cristo. E seja qual for a dor que estamos a passar nesse momento, vamos orar a Deus se é para tomar esse medicamento ou não. E o Espírito Santo é fiel para mostrar, porque Ele mostra. Ele mostra. Como é que o Espírito Santo mostra? Vai e amar situações, coisas aí, para que possamos ver que não devemos tomar. Algo Ele vai fazer. Não temos que preocupar como Deus vai trabalhar. Só temos que orar e pedir a Deus que nos direcione. Porque essa pessoa morreu porque não sabia efeitos secundários desse medicamento. Então nesse momento o homem também não ia ler o prospecto, não ia ler o papel do medicamento. Mas sim, mas nós podemos orar. Sendo nós que temos essa confiança em Deus, cremos em Deus, cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, vamos orar. Talvez estamos se nos sentir com a saúde destruída desde o momento que começamos a tomar medicamento. Por quê? Porque esse medicamento é forte, esse medicamento não está fazendo nada para a nossa saúde, nos está a destruir. Mas quando oramos a Deus, Ele nos confirma se é para tomar ou não. Não é que agora, então não tomo medicamento. Não, o que eu estou a dizer, vamos orar primeiro. Porque senão é para a nossa destruição. Entende? Vamos agradecer a Deus pelos médicos, pela medicina, pelos medicamentos, tudo isso vamos agradecer a Deus. Mas tem coisas que temos que entender que para tudo temos que orar a Deus. Não é fanatismo, nem é religiosidade, não. É entender que nós somos frágeis, nós somos pó. Entende? Porque se esse homem tivesse sabido o efeito desse medicamento, e é bom perguntar aos médicos, às vezes, quando nos dão medicamento no hospital, olha, qual é o efeito desse medicamento? Não, eu queria saber qual é o efeito desse medicamento, porque já houve casos em que pessoas tomavam medicamentos fortes e tiveram uma reação inesperada.
Então eu queria saber, é o nosso direito como cidadãos, como pacientes, é o nosso direito saber quais são os efeitos desse medicamento. É o nosso direito. Não estamos a pedir nada demais, não. Não estamos a exagerar. É o nosso direito de saber quais são os efeitos desses medicamentos. É o nosso direito de perguntar. Mas não, vamos de cabeça e depois já entramos num poço aí sem ninguém para nos tirar daí dentro. Ok? Então vamos cuidar a nossa saúde, vamos orar a Deus para nos proteger, para nos guardar e orar antes de tomar medicamentos. Ok? Porque eu, por não orar, fiquei a dormir. Assim, não só no supermercado, me aconteceu também em mais lugares, mas assim, no supermercado já foi o colmo, porque eu disse assim, não, chega. Porque eu aí, para tirar o cartão de crédito, a dormir aí, assim, a dar cabeçaço aí, a dormir. Não. Nosso Deus não quer isso para nós. Nosso Deus é vida. Ele é vida. Então como é que é? Ok? Vamos fazer a nossa oração, agradecer ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu Pai, obrigado por mais uma direção, meu Pai. Se existe alguém aqui, meu Pai, que esteja a tomar algum medicamento forte, algum medicamento que talvez nem orou, ou que amanhã tem alguma consulta com um médico, meu Pai. Ô Espírito Santo, faça essa pessoa entender que não é fanatismo, não é religiosidade, mas sim que essa pessoa tem que ser precavida, meu Pai. Tem que tomar providência de entender que a nossa saúde não pode estar assim em qualquer mãos, meu Pai. Então faça que essa pessoa entenda que tem que orar, meu Pai, orar para tudo, principalmente quando são para tomar medicamentos, meu Pai. Quantas pessoas ficaram presas e talvez até dependentes do medicamento, meu Pai, só pelo fato de não entenderem os efeitos secundários, de não perguntar quais são os efeitos secundários, meu Pai. Então livra-nos de toda tentação, livra-nos de toda a cilada das trevas, meu Pai, e que seja o Senhor, teu Espírito Santo a nos guiar, porque Jesus Cristo disse que tudo aquilo que pedimos em seu nome, o Senhor nos daria, meu Pai. Então que nesse momento te pedimos que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor guarde a nossa saúde, guarde a nossa vida, meu Pai, e que nos direcione o caminho bom, e que cada vez que queramos fazer a nossa vontade, que o Senhor possa nos fazer sensível à tua voz, para que possamos entender qual é a tua verdadeira e perfeita vontade para a nossa vida. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, também te peço, levanta o caído, meu Pai, levanta aquele que talvez esteja e sentindo-se a menor pessoa da sua casa, o rejeitado, meu Pai. Levanta essa pessoa e faz entender que o Senhor o ama, que o Senhor tem coisas grandes para fazer ainda na sua vida. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo. E lembre sempre, antes de falar com qualquer pessoa, chama o Espírito Santo. Ele é fiel para responder, ele é fiel para te mostrar se realmente esse é o caminho, ok? Principalmente com medicamentos fortes. Então que Deus vos abençoe. Eu vou deixar um louvor aqui embaixo para fortalecer ainda mais a vossa comunhão com Cristo Jesus. Deus vos abençoe.